Boa noite, sejam bem-vindos. Sou a Janaína Padovani. Hoje nós vamos falar sobre construir uma segurança financeira para o seu negócio, para o seu laboratório. Então vamos lá. Bom, gente, quem não sabe, né, que é muito importante para um negócio ter aí uma reserva financeira? Isso daí não é novidade, na verdade, para ninguém. Mas, infelizmente, não é uma coisa tão comum de acontecer. Não é tão... Nem todos, né? Nem todos os laboratórios aí, se a gente conversa com um com o outro, nem todos têm uma reserva financeira. E, às vezes, acaba também confundindo a reserva financeira com o capital de giro. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O capital de giro é aquele dinheirinho que você tem ali para poder passar o mês, digamos assim, né? Para pagar todas as contas que entram. Até que você receba do seu cliente, você precisa ter um dinheirinho ali para dar aquela segurada nas pontas, né? Então, é um dinheiro que tá entrando e saindo a todo tempo, né? Que é o capital de giro. Agora, a reserva financeira é aquele dinheirinho que fica lá guardado, aquele dinheiro que, de fato, você não conta com ele, né? É um dinheiro que você realmente coloca lá para você ter uma segurança. Dinheiro que você guarda. Lembra, né, que quando a gente era pequeno, falava, né, vamos guardar, fazer o pezinho de meia aqui, guardar, fazer o cofrinho, né? Lembra do cofrinho? É mais ou menos isso, né? Essa reserva financeira, ela é um cofrinho, é um dinheiro que você tem para realmente você só usar se você precisar. Então, eu até entendo que é um pouco difícil isso fazer, né? Às vezes fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu olho malemada para pagar minhas contas, como é que eu vou fazer essa reserva financeira, né? Então a gente precisa começar a esmiuçar ali, né? Olhar cada item para entender o porquê que não tá sobrando nem para você fazer uma reserva financeira ou até mesmo para você nem pagar suas contas, né? Boa noite, Divina, Jaqueline, Samara, Tiago, é isso aí. Fernando Soares, o Paulo. Boa noite aí, pessoal. Então, vamos lá. E aí, realmente, o LVW tá falando, é difícil mesmo. É difícil, eu não tô falando que não é difícil, mas não é impossível. Por que eu falo que não é impossível? Eu sempre faço uma comparação assim. Alguém já conseguiu? Algum laboratório tem? Então, se em alguma coisa, né, no universo aí alguém tem, então é porque é possível. E vários laboratórios também conseguem fazer essa reserva financeira. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitos não têm, mas vários também conseguem fazer essa reserva financeira e ter essa segurança no negócio. Porque o laboratório, gente, é um negócio que ele oscila demais, né? Tem uns meses muito bom, tem uns meses mais ou menos e tem meses ruins mesmo, né? O dentista tira férias, por exemplo, e se quase todos os dentistas tiram férias na mesma época, né? Geralmente quem tem filho, por exemplo, tira férias em julho, o laboratório dá aquela quebradinha, né? Dá aquela acalmada. E aí é na onde que você precisa ter o capital de giro, que é para realmente segurar as pontas. E de repente, se você não tem mais o capital de giro, você não tem nem essa reservinha ali, por exemplo, quebrou uma máquina, né? Quebrou um equipamento, o que você faz? Aí você não tem da onde tirar para arrumar um equipamento. Isso é muito, muito grave, né? Porque sem um forno, por exemplo, um ceramista não consegue fazer uma porcelana, ele não vai conseguir entregar um trabalho. Então, é essencial você ter um dinheirinho ali para que realmente, se você precisar, você ter da onde tirar. Então, vamos entender agora como que a gente pode começar a fazer esse movimento, esse passo a passo para que, se você não tenha, você aí hoje, você não tem nada, você começar a enxergar diferente, porque você realmente sabe da importância que tem essa reserva. Só que também o que acontece bastante, na vida da gente é assim, né? A gente só dá... Ui! Ai, meu carregador. Peraí, gente. Peraí que eu bati o pé no negócio aqui, tirei o carregador. Calma aí.
Deus. Santo Deus. Aí. Pronto. Só que aí, o que acontece, né, gente? A gente tem as prioridades na nossa vida, não tem? E aí, quando a gente pensa nessa parte de reserva também, principalmente de um negócio, com um negócio, quando é só teu, você também tem que enxergar isso como uma prioridade para o seu negócio. Porque quando você trabalha sozinho, a mentalidade que tem é assim, o dinheiro que entra é meu e pronto, acabou, né? O dinheiro tá ali, o negócio tá rodando, já paguei tudo, o que sobrar é meu e pronto, pronto. Mas não é assim, né? Não deveria ser assim. Porque o teu negócio é uma pessoa, mesmo que você não tenha ainda CNPJ, tá? Mesmo que você ainda não seja legalizado, você já tem que trazer essa mentalidade para você que o seu negócio não é você. O seu negócio é um negócio, o seu laboratório é um negócio. Então é ali que você tem que começar a olhar direitinho para entender o que você pode fazer para melhorar isso lá na frente. Então vamos lá. Qual que é a primeira regra de tudo? É então você começar a olhar suas prioridades. E sua prioridade dentro do seu laboratório hoje, talvez você olhando para isso, você pensa, peraí, hoje eu vou ter de prioridade colocar essa reserva. Eu vou fazer essa reserva no meu caixa. Vou fazer essa reserva no meu negócio. Então, como a gente consegue entender o que é prioridade até na nossa vida? O que a gente faz? A gente olha lá todas as nossas despesas, todo o que vai entrar, né? Tudo que tá saindo. E aí a gente pensa assim, peraí, o que eu posso? O que eu posso fazer olhando para isso tudo aqui que eu gasto? O que eu posso fazer para diminuir esses gastos? O que eu consigo ficar sem que não é mais prioridade para mim? Porque entende que a gente vai trabalhando, a saúde financeira do nosso negócio é muito relacionado com o que a gente faz com o nosso dinheiro na nossa casa também. Então, vamos colocar os dois juntos aqui para a gente entender melhor essa logística do dinheiro nas nossas mãos, né? Se eu sou uma pessoa, eu, Janaína, a Janaína, mãe aqui, esposa, dona de casa, empresária e tudo mais, tá bom? Mas a Janaína dentro de casa. Se eu sou uma pessoa gastona, se eu compro o que eu quero, tudo a hora que eu quero, só penso, quero comprar aquilo, vou lá e compro. Tá legal, nossa, tá barato, vou lá e compro. E aí eu começo a comprar tudo, sou uma pessoa mais consumista, sou uma pessoa que gosto, que não vejo nada, gosto de gastar, né? Digamos assim. Se eu sou esse tipo de pessoa, muito provável que no seu negócio você vai acabar fazendo igual. Então, o que vai acontecer no seu negócio? No seu negócio, você vai, preciso de uma porcelana, beleza, eu vou comprar aqui, pronto, acabou, comprou. Preciso de um forno, vou parcelar em 10 vezes, mas eu vou comprar agora porque... eu quero entrar pro digital, vou lá, vou comprar uma impressora porque é isso que eu preciso. Eu vou comprar um CAD-CAM. Pronto, faça um financiamento, entra no CAD-CAM e foi. E vamos lá. Essas tendências você pode observar na sua casa, com as suas contas pessoais, que vai ser muito parecido com o que você faz dentro do seu laboratório. Só que no laboratório em si, se você não começar a olhar direitinho ali, é o laboratório que ele vai te dar toda a sustentação, né? Ele que é a estrutura, para que você gaste na sua casa. Então, se eu não tenho um laboratório, um negócio solidificado ali com uma estrutura legalzinha, pode ser que a minha saúde financeira da minha casa também acaba quebrando. Então, eu quebro um laboratório, eu quebro a minha casa, né? Eu quebro também a saúde financeira da casa. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, separar. Separar as contas para eu entender o que realmente é do laboratório e o que realmente é de casa, tá? Olha para você como você mesmo, como pessoa, e olha como é que tá as suas contas na sua casa, que provavelmente as contas do laboratório vai estar igual, né? Se atrasa boleto, se faz tudo parcelado, como é que é isso daí? Isso daí, geralmente, é uma característica que você tem. Então, você sabendo disso, você vai separar, primeira coisa, separa as contas. Porque não é um bolo só, não é. O teu negócio é um negócio que você precisa entender os números desse negócio para saber se ele está sendo lucrativo, se realmente está compensando para você ou não. A sua casa
é outra coisa. Então, quando a gente olha para sua casa e vê tudo bagunçado e que eu gasto, compro tudo, aí o que eu penso? Peraí. Aí eu penso assim: ah, mas esse carro novo que eu quero comprar agora, eu vou pagar com o dinheiro do laboratório. Ah, porque essa motona que eu quero agora, eu vou comprar com o dinheiro do laboratório. Mas peraí, gente. O laboratório é o teu negócio, é a sua galinha dos ovos dourados, né, de ouro. Então você tem que tomar cuidado com essa mistura, tudo, essa impulsividade. E mesmo se for para o laboratório, eu vou comprar um CAD-CAM, eu vou lá, vou comprar o melhor que tem no mercado, porque eu tô precisando. Mas você não fez nenhuma pesquisa, né? Você não sabe nem se seus clientes estão preparados para entrar no digital como você acha que estão. E aí depois não tem demanda, né? Não tem demanda para você começar a trabalhar e você vê que você realmente só fez dívida e aí tem a dívida e você tem que pagar. E aí você começa a se afundar. Então a primeira coisa, vamos separar mesmo, separa. Isso todo mundo sabe, mas vamos separar. Eu queria trazer só essa parte do psicológico, né, do ciclo do dinheiro, que geralmente, quando é na vida pessoal, realmente dentro do laboratório é igual. E aí a gente precisa prestar atenção nisso. Mas vamos falar então das suas contas pessoais. Olhando tudo ali, você já começa a fazer uma varredura, vai olhando o que dá, o que não dá. E olhando para dentro do laboratório, você vai fazer a mesma coisa. Olha tudo que tem, o que precisa, o que não precisa, o que tá gastando. Tem que ter esses números, tem que saber tudo isso, né? Não tem como você simplesmente deixar batido, só passar. A gente precisa entender o ciclo do dinheiro ali, o que tá fazendo no dinheiro. E aí você vai começar a entender o que é prioridade tanto na sua vida e o que é prioridade no laboratório, né? Então, olhando assim, o que, a grosso modo, olhando e vendo quais são os gastos desnecessários. E aí, sabe o que acontece? Vou contar um negócio para vocês. Uma vez um colaborador meu chegou com uma lista assim, não entendi muito bem, quero conversar. Ok, vamos conversar. E olhando, minha mulher tá grávida, eu tenho isso para pagar, tenho isso, tenho aquilo, tenho outro. Meu salário não dá. Aí eu, ok. É lógico que eu não respondi o que eu tenho a ver com isso, né? Mas se vocês olharem, você fala, poxa, que insensível, né? Mas, gente, eu não tinha nada a ver com isso, porque justamente eu estava ali como papel da empregadora, mas a pessoa veio me passar as dívidas dela, né? Só que ela sabia o quanto que ela ganhava. Ela sabia. E se ela se planejou de uma maneira que agora a mulher estava grávida, que tinha que ganhar mais, que tinha... Ok, mas o que ele estava me oferecendo a mais para ele ganhar mais? Só que eu, quanto empregadora, eu, quanto a patroa, eu poderia chegar nele e falar justamente isso. Beleza, então o que a gente pode agregar para você fazer para que você consiga ganhar mais? Só que quando você muda de figura e quando você é o empregador e você é o empregador de você mesmo, porque aí você é o dono do teu laboratório, o laboratório é teu e é o laboratório que te paga, agora você me diz, se você fosse patrão de você mesmo, você fosse o seu patrão, aí você pega toda a lista de coisas que você tem lá da sua casa e fala assim, patrão eu preciso receber X. E aí? Será que você não vai ser o funcionário mais caro, o funcionário que vai te dar mais prejuízo dentro do laboratório? Então, às vezes a pessoa, ela pensa que empreender, que ela ter o laboratório dela, ela vai simplesmente poder, a qualquer momento, a ter tudo o que ela tem, o que ela quer ter. E a gente tem a gente merece sim, gente. Não quero falar aqui que não merece ou se merece. Não, eu sou super a favor e acho que a gente tem que realmente ter as coisas, usufruir o que a gente tem, né? Usufruir, essa é a palavra.
porque você corre um risco. Quando você é empreendedor, você está correndo mais risco do que os outros que não quiserem empreender. Só que acontece que às vezes não é o momento ainda. Aí as pessoas elas querem passar na frente do processo. E aí abre o laboratório e começa a querer sugar muito no laboratório e assim ter um padrão de vida muito mais elevado do que o laboratório realmente consegue arcar. E aí é na onde alguns laboratórios quebram. E aí elas não conseguem, realmente não conseguem passar para o próximo nível. E aí, porque não dá certo empreender nesse país, porque é o governo não sei das quanto, ou é os clientes não sei o que, é porque os funcionários não sei o que lá. E aí começa a colocar desculpa em tudo, menos na pessoa que pode fazer alguma coisa, que é você mesmo. Então, às vezes é meio duro ouvir isso, porque realmente a gente quer ter as coisas mais rápido, mas precisa ter um processo. E às vezes nesse momento, nesse exato momento, o teu laboratório ainda não consegue te dar todo o retorno ou te dar todos os bens que você gostaria de ter. Então, essa análise, essa reflexão de olhar tudo que você já tem, olhar ali tudo as suas despesas e conseguir entender e encaixar cada uma no que realmente é importante, no que realmente é prioridade, é importante para você solidificar o seu laboratório. Eu sempre disse isso, tá aí o Eric, que não me deixa mentir. Eu preferi sempre deixar uma empresa forte, uma empresa consolidada, do que eu tirar tudo da empresa para ter um status e uma vida diferente da que eu poderia ter. Por quê? Porque se eu começo a tirar logo de cara tudo, sangrar o máximo que eu posso o meu laboratório, o meu negócio, eu começo a deixar ele fragilizado. E ele ficando fragilizado, depois, para me fragilizar, vai ser muito pior. Então, eu prefiro ter uma empresa forte e eu vou fortalecendo junto com ele. E eu vou crescendo junto com essa empresa. Entende aonde eu quero chegar, gente? Faz sentido para vocês? Coloca aí para mim se tá fazendo sentido até aqui ou se o que eu tô falando, tô viajando aí. Tô viajando na... Como é que fala? Viajando na maionese? Essa é velha, hein, gente? Ai, que bom. Ai, legal, gente. Que bom, que bom. Porque às vezes eu falo, eu acho que eu tenho uma visão meio romântica do negócio, mas eu tenho muitos pés no chão em relação a fazer uma empresa crescer. Porque você chegar lá, gente, não é difícil. Você chegar no topo não é difícil. O mais difícil é você se manter lá. Porque quando você começa e você trabalha, porque todo mundo que tá aqui sabe que Proteste trabalha pra caramba, né? Então você começa a trabalhar, e aí você começa a ver, você começa a enxergar. Só que aí, de repente, você começa, né, ficar naquela, vislumbrar com tudo aquilo e esquece que o laboratório é uma empresa, esquece que você pode ficar doente, esquece que de repente tem uma pandemia, esquece que às vezes algumas coisas podem não ser exatamente do jeito que você imagina no começo do negócio. Porque ali no comecinho, naquele primeiro comecinho mesmo, é mais difícil. Porque você precisa ir atrás de cliente, ter nome e tudo mais. Só que aí daqui um pouco, você começa a ter, já fazer o laboratório, começa a rodar tudo, e aí é legal. E aí você começa a ver que o negócio, puxa, o negócio vai dar certo. Só que aí quando você tá lá em cima, que o negócio tá dando certo, aí é na onde cai. E aí é na onde que alguns caem e aí o tombo é um pouco maior. Então, para não ter esse tombo, o negócio é deixar solidificar ali, deixar o negócio ficar forte. Esse é o mais importante, é o teu negócio ficar forte. Vamos lá, então, gente. Então, eu falei para vocês do quê? De entender, né, suas finanças pessoais primeiro,
e não tem nada a ver com as suas finanças pessoais, e aí, Janaína, mas eu gasto muito mais do que o laboratório pode me pagar, então você já sabe, né? Talvez você esteja num padrão mais elevado do que você poderia estar nesse momento. Não que você não mereça, mas talvez agora, nesse momento, seu laboratório não dá. Então, o que você vai fazer? Ou você vai correr atrás, então, para fazer mais dinheiro no seu laboratório, ou você vai realmente olhar ali o que é prioridade e tirar um pouco de coisa, que de repente você olhando, passando um pente fino ali, dá para você tirando algumas coisas, né? Tanto no laboratório como na sua vida pessoal, ok? Vamos lá. Às vezes também, vamos falar um pouquinho de controle financeiro no sentido assim. Às vezes você tem um laboratório pequeno e tem um único cliente. Isso é um problema muito, muito sério, porque aí você concentra toda a sua entrada, todo o seu rendimento na mão de um único cliente ou na mão de pouquíssimos clientes. Quando você tem uma diversidade maior de clientes, você consegue distribuir melhor cada renda. Então, se um cliente deixa de te pagar ou um cliente acontece alguma coisa com aquele um cliente, é uma coisa. Agora, se for o único cliente que você tem, então ele não entra nada daquele cliente, e aí de repente você não tem nada de capital de giro, você não tem nada de dinheiro de reserva, não tem nada, isso daí pode quebrar a tua empresa. Se um cliente que você tem, ele quebra, às vezes você quebra junto com ele, porque você só tem aquele um cliente. Então tem que tomar cuidado para ficar só com, no caso, um cliente, extremizar só em um cliente, porque aí você realmente pode ter um problema ali na hora de gerar suas rendas. Vamos falar agora por aquele laboratório pequenininho que começou agora, tá? Um laboratório que vocês acabaram de começar, tá? Ai, Janaína, mas eu não tenho cliente, o que eu faço? Gente, vocês tomaram a decisão de abrir o laboratório. Então tem que fazer dinheiro nele, não é? Então você vai procurar seus clientes. Não consegue clientes, vai trabalhar, vai procurar outros clientes que talvez possam ser seus parceiros ou de outros laboratórios. Lembra? Sempre eu falo de terceirização e tudo mais. Porque não tem como, já que você não tem a fonte de renda, que é o teu cliente cirurgião dentista, você vai procurar então outros clientes, até que se ajeite isso, que você faça um planejamento para realmente conseguir alguns clientes, para você realmente começar a fazer sua cartela de cliente. Mas fato é, não tem como ficar só esperando ou você achar que vai postar uma fotinha no Instagram e o cliente vai vir. Não é assim que funciona. No começo é sempre muito devagar, né? Fala. Pergunta se estão ouvindo o áudio certo, porque no meu celular lá o áudio tá parecendo diferente. Ele aparece você devagar e depois falando muito rápido. Pergunta se tá tudo certo. Não, gente, me fala uma coisa. O meu áudio, ele tá bom pra vocês ou tá oscilando a velocidade? O Eric tá vindo aqui falar que a minha internet parece que tá oscilando, então tem hora que eu falo devagar e daqui a pouco eu começo a falar muito rápido. Ou se tá normal. Ou se tá normal pra vocês, é só porque ele tá aqui na mesma casa. Tá bom aí, Alisson? Ah, o Lucas também tá bom. O meu Instagram tá zoado. Às vezes é porque você tá aqui junto. Isso. Ah, a Carolina falou que tá oscilando. Ah, tá oscilando, né? Então é problema do Instagram, avisa aí. Que não é você não, que tá... Tem hora que parece que você está falando assim, meu amor. É mesmo? Small. Eu falo que é problema do Instagram. Não é você. Slow mode. Tá oscilando pra alguns e tá ótimo pra outros. O Eric acha que é problema do Instagram, tá, gente? Porque eu tô falando normal, tá? Eu não tô falando devagar. Eu falo devagar, né? Vocês sabem que eu falo mais devagar, mas falo pra caramba, hein? Então vamos lá, que tem muito assunto pra falar. Mas se vocês verem que eu travei alguma coisa, vocês... Ah lá, a Mônica tá falando, que tá desse jeito. Mônica, eu não sei, então. Pra alguns tá saindo legal, pra outros não. Aí vocês me falam, então. Porque eu acho que nem... Sei lá, se é coisa da internet ou do Instagram, né? Se depois tiver muito, muito, muito ruim, aí vocês vão me falando, tá? Porque pra metade tá bom e pra outra metade não tá. Eu não sei dizer o que é. Vamos lá, então, continuando aqui dos
dos únicos clientes. Quando você abre um negócio, também tem que entender que tem o processo e que tem esse tempinho que demora para o negócio engatilhar, né? Para o negócio começar. Então, aí, o que acontece? Se você não tem nenhum dinheirinho para começar, nenhum dinheiro para você realmente começar teu negócio, você vai ter uma grande dificuldade para fazer esse negócio girar, porque aí qualquer coisinha que falta, ou um cliente que não pagou a parcela daquele mês, de repente você não pode nem parcelar, né? Tem que dar uma olhadinha sobre isso também. Aí acaba fazendo toda a diferença. Aí você aguenta no primeiro mês, aí no segundo mês você já começa, aí no terceiro mês você fala, isso aqui não é pra mim não, eu vou fechar, porque eu não aguento mais, porque eu não sei o quê. Só que aí você não consegue ir lá e diagnosticar certinho qual que é a falha, né? O que tá acontecendo ali. Porque o que acontece? Porque o laboratório da Janaína parcela em 5 vezes, eu vou parcelar também. Mas aquele lá não parcela, mas ele dá 20% de desconto, então eu vou dar também. Porque aquele lá, se eu fechar não sei quantos casos lá de lente, ele paga à vista, só que sai 50% do valor de uma lente, mas ele vai pagar à vista, sem lentes. Cuidado com essas propostas, tá? Porque às vezes você tá sem caixa, aí vem não, olha, eu vou fazer 100 casos de lente com você, mas eu vou te pagar à vista, só que eu quero que você faça por tanto. Aí ele vai já colocando preço no teu trabalho ali, né? Cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai estar olhando só para aquele mês, você fala, nossa, isso daqui vai melhorar minha vida aqui, porque esse dinheiro vai entrar e aí eu não tenho dinheiro nenhum em caixa, vai melhorar. Só que aí você vai ficar com aqueles casos ali para fazer depois. Então você vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar depois, que não vai ser o mesmo dinheiro, porque você está usando esse dinheiro para outra coisa, para realmente ir lá e entregar esses casos. Então, cuidado com esse tipo de proposta, porque eu sei que existe esse tipo de proposta, porque já apareceu não nesse meu laboratório atualmente, mas em outros que seguiam a metodologia aí que era desse jeito que trabalhava. Então vinha com um certo número, uma quantidade de trabalho, colocava realmente preço no nosso trabalho, queriam, né, colocar preço no nosso trabalho com essa prerrogativa de que ia pagar à vista. Só que quando você tem um caixa, quando você tem dinheiro, você não precisa fazer esse tipo de coisas absurdas que você vai acabar perdendo lá na frente, né? Oi, Otávio, boa noite. Então, outra coisa. Então, vamos falar logo já de como que a gente vai fazer esse caixa aí, como que a gente vai fazer esse dinheiro. Porque a grande pergunta né? Fala, mas aí, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho dinheiro para nada, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, quem dirá eu fazer uma reservinha? Fato é, se você não começar, você nunca vai fazer. A grande dificuldade de tudo nessa vida é o começar, né? Porque a gente fica colocando muito plano, fazendo, imaginando que vai ser o mundo perfeito ali e acaba não começando, não dando o primeiro passo. Então, quando eu falo assim, vamos fazer uma reserva de 5% do valor realmente que tá entrando ali, pensa. Nossa, mas 5% não vai adiantar nada, eu vou ficar a vida inteira. Tá bom, mas se você não fizer nada... E outra, você vai começar com 5%, você vai começar com um valor ali que você vai olhar, sim, suas despesas e vai falar assim, daqui eu vou tirar a minha reserva, eu vou economizar aqui, eu vou tirar esse gasto aqui e daqui eu vou realmente economizar a minha reserva. Porque aí você vai começar a criar o hábito. Gente, tudo nessa vida é hábito. Você vai começar o hábito de realmente começar a guardar esse dinheiro. Porque se você não criar esse hábito, você nunca vai guardar. Não é porque você tá começando, não se iluda, tá? Não se iluda. Não é porque você tá começando agora seu laboratório que você não tem dinheiro ou que você não vai fazer.
Porque tem laboratórios que têm 10, 20 anos e que não tem reserva ainda. Por quê? Porque eles nunca pensaram. E tá sempre por um fio. Às vezes eles estão aí, você tá olhando e fala, putz, aquele laboratório lá, poxa vida, fatura não sei quantos mil. Nossa, maravilhoso. Olha o tamanho do laboratório, olha quantos colaboradores. Se quebrar alguma coisa ali, tá na roça. Vai ter que entrar no empréstimo bancário, vai ter que financiar alguma coisa, porque não tem dinheiro em caixa, gente. Não tem uma reserva, não tem nada. Então não adianta achar que porque você tá começando, que você não precisa, e nem adianta achar que, porque eu tô pequenininho, porque quando eu crescer mais um pouquinho, não. Já cria esse hábito de começar a guardar, de começar a fazer essa reserva. Por menorzinha realmente que seja lá 5%, 10%, o que você puder pensar assim, olha, eu vou pegar, eu vou tirar isso daqui, vou começar a investir lá, colocar num fundo de liquidez diária ou algum fundo lá para poder render um pouquinho também, porque o dinheiro parado, poupança não, hein, gente? Poupança não, hein? Porque o dinheiro parado, ele vai estar ali trabalhando também. Se coloca, nem se for um CDI, um CDB, né, que também não tem um rendimento lá, aquelas coisas, mas pelo menos ele tá ali. É um dinheirinho que tá rendendo alguma coisinha, todo mês vai rendendo alguma coisinha para você, e você vai criando esse hábito de fazer. Quando você vê, você já tem uma reserva legal, e aí você começa a trabalhar de outra forma, pensando de outra forma, tá? E na sua casa também, né? Na vida pessoal da gente, também é bom ter. Porém, nós precisamos entender. A gente tem o tempo de plantar, não é? De semear, depois de colher, não é verdade? Não é assim? Então, talvez esse tempo que você tá hoje é esse de plantar. Só que entre o plantar e o colher ainda tem a espera ali, né? Tem ali um tempo de espera. Então, não é que você não vá colher, ou que talvez só não seja o tempo agora. E a gente precisa ter esse tempo. E tudo é um processo e tudo vai levar um tempinho, tudo tem uma curva de aprendizado. Às vezes você começou agora, você é um excelente técnico, trabalhou muitos anos para alguém, mas não sabe ainda como lidar com essa nova performance que é o empreendedorismo, porque não é fácil ser empreendedor, gente. E em qualquer lugar não é fácil, tá? Não é simplesmente esperar e fazer o negócio, achar que vai só sair dinheiro. Quem dera que fosse. Mas em todos os ramos, de todos os negócios, sempre vai ter cliente bom, vai ter cliente chato, vai ter cliente exigente, vai ter cliente que te anima a trabalhar, vai ter cliente que você não quer, você fala, eu vou largar tudo isso daí porque eu não aguento mais. Vai ter todo tipo de clientes e tipo de situações em todos os negócios. Eu posso falar por experiência própria, eu tenho lá a confecção que é totalmente diferente, é confecção de roupa, né? Quem não me segue, segue lá no Estilos, Estilos Jalecos e Scrubs. Então, lá é outra coisa, é produção também, mas é coisa completamente diferente. É venda direta, é venda com pessoas, não são clientes iguais no laboratório, que são clientes que todo mês está ali, né, um cliente rotativo, mas são clientes que geralmente voltam a cada 6 meses, a cada 1 ano e tá ali. Então, cada negócio tem aquelas, né, peculiaridades, porém são similares na situação de que nenhum é fácil, mas também não é difícil. Só que todos eles a gente tem que trabalhar e a gente tem que ir lá, a gente tem que esperar o tempo certo para a gente colher o que a gente merece, para a gente usufruir. Também, uma coisa que é importante também falar é o seguinte, porque eu tô falando no extremo daquela pessoa que não tem mesmo, que não guarda dinheiro, que não tem nada. Só que também a gente tem o extremo daquelas pessoas que guardam muito. Sabe aquelas pessoas que só guardam, aí trabalha, vai fazer uma viagem? Não fez nunca, não sabe o que é viajar,
não sabe o que é comprar uma roupa, não sabe o que, de repente, trocar de carro ou alguma coisa, uma casa melhor, mais confortável. Não, porque fica lá deixando aquele dinheiro. Ah, porque se um dia eu precisar, eu tenho esse dinheiro. Porque se um dia eu precisar, eu tenho dinheiro. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai precisar sim. Porque você já tá profetizando na tua vida que você vai precisar daquele dinheiro. Então, a gente tem dois extremos, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Peraí, quanto que eu preciso? É aquele tanto que eu preciso? Ok, eu tenho aquele tanto. Tá bom, peraí. Eu vou tirar, eu vou conseguir usufruir isso daí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, quando você consegue enxergar com clareza seus números também, quando você gasta, você entende que você realmente está usufruindo daquilo que você merece e que tá tudo bem. Então, a gente não pode ser o extremo de gastar tudo como se não tivesse o amanhã e nem o extremo de não gastar nada, de achar que sempre vai precisar. Então, por isso que você tem que ter clareza, clareza mesmo. Metas claras, planejamento certo do dinheiro que você realmente precisa. Porque senão a gente acaba só vivendo, só trabalhando e fazendo e acaba não usufruindo nada. Isso também não é legal, tá? Então não deixa nem o 8, nem o 8, nem 80, né? A gente tem que sempre encontrar o equilíbrio. É sempre o equilíbrio para você não viver em extremismo, porque eu não sei quem falou isso para mim em algum momento, mas falava assim, ó, tudo que é demais sobra. E eu coloquei essa frase na minha cabeça, que eu sempre brinco com as minhas filhas. Tudo que é demais sobra. É verdade. Se você é mesquinho demais, sobra, é ruim. Se você é gastão demais, sobra também. Se você sei lá, gente, me dá umas ideias aí. Mas tudo que você faz em exagero vai ser ruim para você. Mesmo no exagero de ser muito ou no exagero de ser muito pouco. Isso é ruim. Então tenta achar o equilíbrio. E não tem outro jeito de você achar o equilíbrio se você não tiver clareza em tudo que você gasta, em tudo que você faz e colocar as metas na tua vida. Aí, às vezes, a pessoa também, ela tem uma reserva pessoal e ela fica assim, eu vou guardar, mas não sabe nem o que ela quer. Então, ela sempre só fica guardando. Quando eu comecei quando eu casei com o Eric, né, comecei a namorar, e depois a gente casou e tudo mais, a gente tinha um objetivo que a gente queria ter a nossa casa, e depois a gente comprou a casa e tudo mais, e a gente queria reformar a nossa casa, e foi indo. E durante vários anos, o nosso objetivo era essa reforma dessa casa. Eu queria reformar a casa, então um ano eu fazia uma coisa, outro ano eu fazia outra coisa, mas sempre tinha a nossa viagem, que a gente sempre gostava de fazer, e a gente tinha essa casa. E aí tá meu cunhado aí, ó, que não me deixa mentir, que aí na família a gente era os pão duro, né? Porque a gente tinha as nossas limitações. Então a gente sabia o que a gente podia fazer, o que a gente não podia, quantas viagens a gente podia fazer. Era uma viagem em família, todo mundo junto, uma vez tinha todos os irmãos do Eric, cada um uma hora de um canto, né? Então, uma vez tinha uma viagem para um lugar, a gente ia, outro dia, no outro mês era para outro canto, porque o outro já não ia. Então, a gente sabia o que a gente podia fazer. Então, muitas vezes, a gente foi taxado como os pão duro da família. Mas eu consegui conquistar o meu objetivo. Fui lá, reformei a casa, deixei do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu queria, gente. E eu consegui continuar. Aí depois os nossos objetivos foi mudando. Aí a gente tinha o objetivo de fazer 2 viagens por ano com a família inteira. Então a gente viajava no final do ano e no meio do ano a gente ia para outro canto. Aí as coisas vão mudando. Os objetivos vão mudando, tudo bem. O Eric tinha o sonho dele de comprar o carro dele. Para uns, não é importante. Para uns, fala assim, pra quê? Gastar dinheiro com carro. Era o sonho dele, tá bom. Porque também, carro, gente, se a gente for pensar, desvaloriza mesmo. Economicamente, financeiramente, algum investidor escutar falar, você vai comprar um carro, de fato, depois você vai vender e o carro realmente vai desvalorizar.
exceto em alguma situação que ele acaba valorizando. Mas, geralmente, é isso que acontece. Então, a gente precisa ter os nossos objetivos muito claros, né? Tanto na nossa vida pessoal, como também no laboratório. Você quer fazer o quê? Você quer o quê do seu laboratório? Porque, tá bom, de repente você não quer, mas o que você quer? Você quer um laboratório que pelo menos ele te mantém quando você precisar, quando você não puder trabalhar, ou de repente, o que você quer? De repente não é isso que você quer e tá tudo bem, mas o que você quer precisa realmente estar muito claro na tua mente, para você ir começar a lutar e começar a ir de acordo com esse objetivo. Porque se você não tiver objetivo nenhum, você só vai rodando. Ah, eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar hoje, vou trabalhar amanhã, e eu vou só trabalhando e tá tudo certo. Então a gente precisa ter objetivos na nossa vida. Isso daí vai levando a gente num caminho, e quando a gente acorda, a gente pensa naquilo lá, vamos, e o negócio vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve quando a gente tem alguma coisa na cabeça, né, do que vai fazendo. Realmente, nada é do dia pra noite, né? Vamos ver que eu anotei mais lá pra vocês. Ai, gente. Vocês têm alguma pergunta? Peraí, que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. O que o pessoal perguntou aqui? Tava falando da voz que tava mudando o tom da voz. Ok. Bom, que mais? Que mais? Vamos lá, gente. Bom, a importância do fundo de investimento lá, do fundinho da reserva, vocês já sabem que tem que ter, né? Isso daí ficou bem claro que realmente a gente precisa ter, principalmente quem passou por essa pandemia agora, viu que realmente fez toda a diferença, né? Quem realmente tinha ali um caixa e quem não tinha, quem tinha um dinheirinho guardado e quem não tinha. E a gente, quando eu falo a gente, mas vocês sabem que eu não sou protética, né, gente? Mas eu adoro e admiro demais a profissão, pelo Eric e tal, mas na verdade quem me trouxe para esse mundo da prótese foi o Eric, e eu faço o administrativo, então eu consigo entender o mundo da prótese pelo olhar de fora, porém minhas mãos, eu não consigo fazer o que vocês fazem com as mãos aí para fazer uma prótese. Mas quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque quando você trabalha para você e é por você e para você, né? A sua empresa é você ali, tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que acontecer, precisa ter isso em mente, né? Precisa ter em mente que realmente, se acontecer alguma coisa, o laboratório é você. Se o laboratório é você, o que você pode fazer para que, se caso acontecer alguma coisa e não desencadear toda uma história que não é legal ali, né, negativa. O Wendel tá falando aí, ó, que a reserva dele acabou na pandemia. A grande parte dos laboratórios, na época da pandemia, nosso pessoal mandava mensagem pra gente, falando assim, né, das situações e tal. Foi até então que surgiu esse projeto do Protético Empreendedor, porque na pandemia muitas pessoas mandavam mensagem pro Eric, para mim, e ia perguntando, e a gente tentava orientar da forma que a gente achava que era certa, né, do que tinha acontecido com a gente, do que a gente tinha passado, tudo que eu falo coisas que aconteceu comigo, e que eu errei, que eu erro, e eu vou aprendendo, e vamos lá, né. Então, quando foi na pandemia, aconteceu muito disso, das pessoas ligarem e tal. E a gente viu que realmente era a triste realidade que a maioria dos laboratórios realmente não tinha nada, né? Não tinha uma reserva, não tinha caixa, não tinha nem controle, né? Não tinha nada. Porque as pessoas, elas acabam só mudando, elas saem de lado, elas saem como colaborador, saem como empregado e vai para empregador, e não faz a tarefa de casa,
né? Não faz esse meio de campo. Então, algumas pessoas, não vou dizer que não dá certo, né? A gente conhece várias pessoas que trabalham aí a vida inteira na informalidade ou a vida inteira sozinha e tal, e tipo, criou 2, 3 filhos e tudo mais, realmente. Só que aí eu fico pensando nessas pessoas, se tivesse a instrução e se tivesse uma administração, uma gestão eficaz, eficiente, nossa, podia ser 3 vezes melhor, né? Então, às vezes não tá ruim para você, mas você olhando, você pode ter muito mais. E é por isso que eu falo de olhar realmente para o que você quer, qual que é a tua prioridade, qual que é teu objetivo, para você trazer isso para a tua realidade e buscar eles. Porque igual agora começa o final do ano, aí começa janeirão lá, né? Aí todo mundo, não, esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e todo mundo faz todas as promessas possíveis, e depois cai no ano, começa tudo de novo embaçando lá, tudo enrolado, e acaba não fazendo nada de diferente. E por isso que eu digo que o pior de tudo é começar. Então, realmente, a ideia aqui, a ideia das lives e de todo o canal, de todo o projeto Protético Empreendedor, sempre foi de plantar uma sementinha na cabeça de vocês, ali no coraçãozinho de vocês, para que vocês conseguissem olhar o laboratório como um negócio de fato, como uma empresa de fato, e ter essa mentalidade de empreendedorismo, ter essa mentalidade de empresário que vocês também são. Porque a partir do momento que vocês têm uma empresa, não é mais um laboratóriozinho, não é indiferente da onde que seja o seu laboratório, mas é essa mentalidade de realmente fazer com que o negócio cresça. E cresça também, não quer dizer que você vai ter que ter 30, 40 colaboradores, de repente não é isso que você quer, mas que cresça de um jeito que você, do crescimento que eu falo ali, é da sustentabilidade, sabe? Daquela coisa de você realmente olhar e ver que tem um negócio ali, que você realmente tá fazendo de um jeito diferente para que você consiga ficar mais em paz com aquilo que você está fazendo, que o laboratório não é você, que você tem um negócio também. Mas isso também é assunto para outra live, né? Porque aí a gente pode até falar a questão de colaboradores ou não, de pessoas ou não junto nesse processo, porque às vezes também tem pessoas que escolhem ficar sozinhos e tem pessoas que escolhem fazer equipes e tudo mais para poder fazer um laboratório diferente. Então, tudo é questão de prioridade, questão de objetivo, e tá tudo certo, não existe certo e errado, tá? Tá tudo certo, porque é você que escolheu pra tua vida. Ó, só que tem aquela história, né, que o que você passa é o que você escolheu. Então, se você escolheu, se você tá passando, você tá tolerando, então você é o responsável por tudo. Pelo sim, pelo não, pelo bom, pelo ruim, você é responsável pelas suas escolhas, né? Graças a Deus, Deus deu isso daí, um livre-arbítrio pra nós, né? Só que ele é justo, né? Ele é justo porque você planta e você colhe exatamente o que você plantou. É bem isso, né? Tá bom, gente? Vocês não mandaram perguntinhas pra mim? Não teve nenhuma perguntinha? Não deixei passar nenhuma perguntinha aí, não, né? Gente, lembrando que se você... Bom, eu acho que vocês que estão tudo aqui devem já estar me seguindo, né? Mas se não me seguem ainda, vai lá, curte lá a nossa página também aqui do Protege Empreendedor. Vai lá no YouTube também, entra lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber sempre notificações de quando tem conteúdo novo, tá? Pra ir. Lembrou de algum assunto, lembrou de alguma coisa, alguma situação que passou no laboratório? Entra no nosso direct, manda lá para virar tema de live, tá? Pra gente vir aqui e conversar sobre isso. Nossa, Wendel, legal, viu? Você sabe, Wendel, que eu tava até pensando em conversar com um amigo meu que faz essa parte de seguro
para fazer uma live com ele para ele explicar como que é essas coisas de seguro. Eu falo que eu faria, tá? Algum seguro sempre é bem-vindo, né? Igual a gente tá morando aqui nos Estados Unidos, é uma situação atípica. Aqui é muito diferente daí, gente. Aqui né? Que não tem nada desse negócio. Aí você já reclama, né? Porque é meio falido, o INSS, por exemplo, se acontecer algum acidente, todo empregador também tem direito, porém, às vezes é um valorzinho irrisório, né? Mediante ao que se ganha de fato. Porém, ainda tem isso. Aqui não tem, né? Aqui você não trabalha, você não ganha. Então, aqui é bem assim mesmo. E então, um seguro é interessante fazer. Esses seguros das mãos não são todas as seguradoras que fazem, e é meio complicado de entender, porque tem seguradora que pega só uma partezinha, se for só um pedacinho do dedo, aí faz uma divisão e coloca. Então é bem complexo mesmo de entender o que é essa parte dos seguros. Mas igual o Eric, dentista, protético, ou seja, vocês, protético, eu faria sim um seguro de mãos, eu acho interessante. Só que tem que tomar cuidado, porque mesmo assim tem tantas entrelinhas nesses seguros que é bom você perguntar. Eu sei desses negócios porque, gente, já me explicaram um monte de vezes assim, e vai. E geralmente eles não são um seguro tão baratinho, mas realmente é interessante ter. Até, gente, não só seguro de mãos, de repente o seguro de mão não resolve, mas qualquer seguro, né, eu acho que é interessante, porque não é só as mãos que você pode machucar, né, pode às vezes ter algum outro tipo de enfermidade, de repente. Gente, outra coisa que não é tema da live, mas é interessante, porque também é de segurança financeira, que a gente vê muita gente, principalmente que trabalha, quando trabalha assim sozinho, quando não pode trabalhar, ficar numa situação muito delicada, a ponto até, de repente, de ter que pedir ajuda para os outros colegas e tudo mais. Então, é bom ter alguma coisa para uma segurança, assim, né, lá na frente. Então, o Wendel falou aí do seguro, é interessante olhar e fazer por menos seguro de vida para as esposas. Não, mas o seguro em vida até, né? O seguro em vida mesmo, que é interessante. Não é um assunto bem legal, mas não sei se eu consigo trazer aqui em live, não. Porque eu acho que é bem complexo também para fazer. Mas se vocês tiverem interesse, manda lá no direct, que aí eu vejo para um colega vir aqui falar sobre isso, para vocês tirarem algumas dúvidas. O que é interessante fazer assim. Quando você precisa contratar, ter muito trabalho, mas a impressão é que o dinheiro não vai dar para pagar, o Laboratório Rodrigues. Sabe, lembra aquela propaganda que falava, acho que era da Tostines, que falava, Tostines Ai, o Eric que lembra dessas coisas, o Eric tem uma mente de elefante, não esquece nada, eu não lembro, mas sabe aquela história de que eu contrato para crescer ou eu cresço para contratar, né? É mais ou menos assim. E o que acontece? Às vezes você olha e você fala assim, poxa, não vou ter dinheiro para contratar, não vou ter como contratar. Só que às vezes também você deixa de crescer porque você não tem ninguém. Eu, que sou uma pessoa mais, vamos dizer, mais segura, mais pé no chão, assim, eu prefiro, vem demanda, eu contrato. Eu não contrataria para depois ir atrás da demanda, entende? Se você tá vendo necessidade, se você tá recusando o serviço, se de repente de outras maneiras terceirizadas e tudo mais, não foi possível solucionar, aí talvez esse momento sim seja um momento para você contratar. Porque lembrando o seguinte,
aquele que vai entrar mais, vai dar para pagar o salário do colaborador que você contratar? Às vezes não precisa nem contratar uma pessoa que vai finalizar, por exemplo, de repente um auxiliar, talvez ande um pouquinho mais o processo, que você consiga fazer com que o processo seja um pouco mais rápido para o teu lado, para agilizar esse seu lado. Esse tipo de coisa que você tem que colocar na balança para você contratar. Porque às vezes fala, não quero, não quero, não quero. E aí você começa a deixar trabalho na mesa, né? Não pegar trabalhos, não ter um crescimento porque você tá com medo de contratar. Então, olhando para o que você tá deixando, se você já tem aquele, né, esse montante do que você tá deixando, você consegue pagar outra pessoa? Se você conseguir pagar outra pessoa e ainda sobrar para você, sobrar um lucro, ok, aí é o momento. Agora, não, porque não é um mês inteiro, é só de vez em quando. Então, tem outras soluções aí para você ir fazendo antes de tomar a iniciativa para contratar mais gente, né? Lembrando assim também, quanto mais, às vezes você pensa só no operacional, conforme o seu laboratório vai crescendo no operacional, tem que tomar cuidado porque o administrativo também cresce. Não tem como um laboratório só crescer na parte operacional e deixar o administrativo de lado. Porque aí é na hora que começa a enrolar tudo, aí você colocou um monte de técnico, mas não tem ninguém organizando, não tem ninguém na gestão do seu laboratório, é na hora que também dá aquela caída, né? Então tem que prestar atenção nisso. Quanto mais colaborador que eu tenho na operacional, eu vou precisar aumentar o administrativo e o administrativo ele não produz. Quem produz é só o operacional. Então esse operacional ele tem que sobrar para pagar todo o administrativo. Por isso que eu sempre falo que um número bom, né? Você tem que olhar ali para ver um número bom. Porque de repente se sobe um a mais aqui no administrativo, ele já não compensa todo o resto. Então, esses números tem que ficar sempre cruzando. Ah lá, o laboratório BSS está falando que foi o que aconteceu com ele, né? Que realmente teve que contratar. E às vezes tem situações que simplesmente da pessoa pegar e terceirizar, por exemplo, a entrega, que de repente o cara trabalha ali sozinho e ele que vai fazer a entrega, ele que vai buscar o serviço, e aí acaba demorando muito tempo para fazer isso, e aí ver que realmente se terceirizar, contratar uma pessoa só para ir buscar os trabalhos já agilizou e ele fica mais tempo dentro do laboratório e consegue produzir mais. Então tem várias situações, né, que tem que olhar cada qual aí e ver. Tá travando é no administrativo mesmo, daí a questão. E olha só, Rodrigues, você não é único, tá? Infelizmente, a maioria dos laboratórios vão crescendo e vai pensando assim, peraí, eu pego um administrativo ou um operacional? Ah, não, o administrativo eu mesmo faço, eu vou pegar um operacional. Só que esse mesmo faço, ele não faz. Aí é que tá o problema, porque se ele mesmo fizesse, ok, mas aí ele não faz. Aí ele vai pegando, não, agora eu vou contratar mais um operacional, vou contratar mais um operacional. Aí esses operacionais começam a fazer tudo aqui embolado, né, fazendo. Aí todo o administrativo, porque quando você começa a aumentar a sua produção, aumenta um monte de outras coisas, né? Aumenta cliente, aumenta conta para pagar, aumenta cliente para receber, né? Aumenta estoque para fazer, compra de material, um fornecedor, de repente, os próprios colaboradores, que aí precisa fazer a gestão deles também, né? Tal, liderança, precisa pagar. Então, tem tudo isso de demanda. E você precisa começar a pensar, por isso que eu falo assim, olhar aquele laboratório de cima, assim, e começar a encaixar cada coisa no seu lugar, né? Fazer um organograma e ver certinho quem que vai, porque não tem problema se você tem um laboratório pequeno, a mesma pessoa assumir outras posições, não tem problema, mas desde quando ela assuma e ela faça de verdade, não é só fingir que tá fazendo, né? Eu vou fazer o administrativo, vai lá e paga as contas. Isso não é administrativo, gente, sinto muito. Pagar a conta qualquer um paga,
né? Mas agora você ir lá, olhar seus números, analisar, isso que eu tô falando para vocês fazerem. Ah, como é que eu vou saber se eu posso contratar ou não? Se você tiver uma análise. Se você não tiver uma análise do que é o teu laboratório, em cima dos números que você pegou, dos dados que você tem, como é que você vai crescer? Como é que você vai fazer o negócio andar diferente? Não tem como, você não tem dados, né? Então, olhando para esse lado, que tem muita gente que fala, eu vou fazer o administrativo. Vai lá, senta lá, pega o celularzinho, paga todas as contas, pronto, fiz o administrativo do meu laboratório. Não é isso. Eu sinto em te dizer que isso daí é pagar conta e realmente não é administrativo. Tem muita coisa no administrativo aí. Aí eu vou em prol, né? Eu vou ao meu favor, que às vezes não vê tanta importância assim no administrativo, mas por trás de um grande técnico tem um grande administrativo. Bem isso. Tá joia, gente? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisinha aqui pra falar, né? Acho que eu falei tudo. Já falei, né? Pra vocês seguirem a gente lá no YouTube e aqui também, né? Então tá. Eu acho que foi isso. Certinho, gente? Ah, tem... Ô, Jun, tá aí, Jun? Vai ter print. O Jun só tira print comigo piscando. Então, quando ele vai tirar print, eu tenho que ficar quieta. Porque senão ele tira os print piscando. Mas vocês também, né, gente? Faz um print aí bem legal. Marca a gente lá nos stories. Eu vou repostar todo mundo, tá? Lembrando que os assuntos vão mandando pra gente sugestões aí de live pra gente bater um papo aqui. Que semana que vem eu tô de volta. Beleza? Eu falei assim, nossa, travou porque eu não tô vendo nada. E tava tudo aqui parado. Ai, Jesus amado. Só eu mesma, dando oi pra vocês. Fica salva sim, tá? A live vai ficar salva aqui. Lá no YouTube fica na íntegra. Tá joia? Oi, Priscila. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Ah, que legal, ó. Depois dessa live vou mudar muita coisa do jeito de administrar. É isso mesmo. E vem pra cá semana que vem, que a gente vai... Você vai vendo. Aí você vai tirando. Vai tirando tudo daqui e muito mais, tá? Combinado? Semana que vem estamos juntos, então? Vamos lá? Vamos descansar, então. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.